Pirando Amigo orgulhosamente apresenta A Água e a Vida. Nesse vídeo, vamos mostrar algumas propriedades incríveis da água, que proporcionam ao nosso planeta Terra características únicas em nosso sistema solar. Deixe seu valioso comentário sobre o que achou mais interessante no vídeo. Colabore com as suas sugestões e temas para próximos vídeos. Vamos lá então? Vivemos em um planeta aquoso, ou seja, 3/4 de sua superfície é coberta por água. De toda essa água, apenas 3% é água doce e própria para consumo. Então, a cada 100 litros de água em nosso planeta, 97 litros são de águas salgadas, impróprias para o consumo. 1 litro é água doce própria para consumo. 2 litros é água doce, porém congelada. Existem países praticamente desérticos, como Israel, que desenvolveu uma tecnologia para retirar o sal da água do mar, tornando-a potável, ou seja, próprio para consumo. Em Israel, depois de retirar o sal da água, ela pode ser aproveitada principalmente na irrigação para consumo. A água líquida em nosso planeta não está apenas na superfície do planeta. Existem também lençóis subterrâneos de água, chamados de lençóis freáticos. O maior reservatório de água doce do planeta está no Brasil, o Aquífero Guarani. Um átomo grandão de oxigênio associado a 2 menores de hidrogênio representa uma substância vital que domina o mundo, que conhecemos como água. H2O, um composto sem forma, transparente, sem gosto, nem cheiro, e de propriedades tão variáveis e vitais. Apesar do hidrogênio e oxigênio serem elementos muito abundantes no universo, é raro encontrarmos a combinação desses elementos como água em outros pontos do universo. Existem teorias, até o momento não confirmadas, que existe um reservatório de água abaixo de uma das luas de Júpiter, chamada de Europa. Outras teorias defendem que os oceanos foram formados na Terra pouco após o surgimento do Sistema Solar, onde moléculas de água foram trazidas por meteoros que bombardearam a superfície da Terra. Algumas características da água são responsáveis pela sobrevivência de nossa espécie e quase todas as espécies de nosso planeta. Primeiro, a água permanece em estado líquido entre 0 e 100 graus. Abaixo de 0 graus, temos gelo, e acima de 100 graus, a água entra em ebulição, ou seja, se transforma em vapor. A característica mais incrível é que, se formos diminuindo a sua temperatura, a água, como a grande maioria das substâncias, não apenas em estado líquido, mas também substâncias sólidas, diminui o volume, e os materiais tornam-se mais densos. Podemos simplificar o conceito de denso como mais compactado, entre aspas. 1 quilo de concreto ocupa menos espaço que 1 quilo de isopor, portanto o isopor é menos denso que o concreto. Quando colocamos objeto em fluidos, lembrando que fluidos são líquidos e gases, ou quando misturamos fluidos que não se misturam, não miscíveis, o mais denso que o fluido sempre vai para o fundo do fluido, e o menos denso que o fluido sobe no fluido ocupando sua superfície. Voltando à água, então sempre que ela diminui sua temperatura, ela diminui seu volume e se torna mais denso, correto? Não. Existe uma faixa de temperatura que a água não se comporta como quase todos os elementos se comportam. Por isso dizemos que a água possui uma anomalia. Ser anômala ou possuir uma anomalia significa dizer que seu comportamento é diferente da grande maioria. Então,
Entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, a água é anômala. A água líquida acima de 4 graus, se aumentarmos sua temperatura, ela aumenta seu volume e torna-se menos denso. Se diminuirmos a sua temperatura, ela diminui o volume e torna-se mais densa. Mas, como já dissemos, entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, a água possui uma anomalia. Se formos diminuindo a temperatura da água de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, ela aumenta seu volume e se torna menos densa. Se aumentarmos a temperatura da água de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, ela diminui o volume e se torna mais denso, ao contrário que a maioria dos elementos. Por isso a água é anômala. Sensacional, não é? Recapitulando, no fluido, que são líquidos e gases, o mais denso fica no fundo e a água atinge sua maior densidade a 4 graus Celsius. Em regiões de temperatura muito baixa, quando a temperatura vai abaixo de zero, naturalmente, a temperatura da água de um lago, do rio, etc., também vão diminuindo. Mas a 4 graus Celsius, a água atinge sua maior densidade. Então, a água atingindo temperatura cada vez abaixo de 4 graus, vai aumentando seu volume e tornando-se menos densa. Isso faz com que o fundo do lago fique a 4 graus Celsius, pois nessa temperatura a água é mais densa e o mais denso fica no fundo do fluido. Tá achando interessante? Deixe seu comentário aí, mas ainda não acabamos. Se a água continuar diminuindo a temperatura, 3 graus Celsius, 2 graus Celsius, 1 grau Celsius, ela vai aumentando seu volume, tornando-se menos densa. Então a camada de água a 3 graus Celsius está acima da camada de água a 4 graus Celsius, pois é menos densa. A camada de água a 2 graus Celsius é menos densa que a camada de água a 3 graus Celsius. Então, a superfície da água pode atingir 0 graus Celsius. E a 0 graus Celsius a água se solidifica e vira gelo. Outra coisa incrível da água é outra anomalia. Quando a água se torna sólido, quando congela, o seu volume aumenta. Então, a água em estado sólido, que é o gelo, é menos denso que a água no estado líquido. Ao contrário da maioria dos elementos que, quando passam de líquido para sólido, diminuem o seu volume. Você já tinha observado? Quando colocamos uma forminha de gelo com água para congelar, ao retirarmos a forminha, é visível que a quantidade de gelo que retiramos é muito maior que a quantidade de água que tínhamos colocado na forminha. Então, o gelo, que é água em estado sólido, é menos denso que a própria água em estado líquido. Menos denso que o fluido flutua no fluido. Então o gelo não se afunda no lago e o lago começa a congelar de cima para baixo. E a água no fundo está a 4 graus. O gelo é um isolante térmico, ou seja, ajuda a manter a temperatura dos objetos. À medida que o lago vai congelando, a camada de gelo aumenta a sua espessura, até chegar a uma espessura que praticamente não existe troca de calor mais da água do lago com a atmosfera, fazendo com que o lago não congele totalmente. Esse milagre, entre aspas, faz com que várias espécies aquáticas sobrevivam e não são congeladas. Resumindo, a maioria dos líquidos, quando resfriados, contrai-se cerca de 10%. A água também se contrai, mas apenas até um certo ponto. Quando está prestes a congelar, começa, de uma maneira perversa, enganosa e extremamente improvável, a se expandir. Depois de sólida,
fica quase 10% mais volumosa que antes. Por se expandir, o gelo flutua na água, uma propriedade absolutamente estranha. Sem essa excentricidade esplêndida, o gelo afundaria e os lagos, oceanos, congelariam de baixo para cima. Sem o gelo na superfície para conservar o calor embaixo, esse se dissiparia, deixando a água mais gelada e criando ainda mais gelo. Logo, até os oceanos congelariam e quase certamente permaneceriam assim por um longuíssimo tempo, e é provável que para sempre, condições nem um pouco propícias à vida. Felizmente para nós, a água parece ignorar as regras da química ou as leis da física. A água está em toda parte. Uma batata é 80% água. O tomate é 95% água. A vaca é 75% água. O ser humano é 65% água. Sem água, não conseguiremos sobreviver. Que sede! Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário, ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.